Olá a todos, sejam bem-vindos. Aguardando a doutora Vânia entrar. Boa tarde, Márcia, doutora Angélica. Bom, enquanto a doutora Vânia não entra, eu vou me apresentando. Meu nome é Cristiane Nomelini, eu sou advogada, vice-presidente da Comissão OAB Vai à Escola, da 24ª subseção daqui de Nilópolis, tendo como presidente a doutora Fátima, como presidente da comissão a doutora Angélica Lira. Para falar um pouquinho da nossa comissão, vocês que já vêm acompanhando os vídeos, né, conhecem muito bem o trabalho belíssimo que a comissão está fazendo. Agora deu uma pausa por causa da pandemia, mas graças a Deus nós tivemos bons resultados, indo até as escolas, fazendo palestras, tanto escolas particulares quanto escolas públicas, levando conhecimento para os alunos, principalmente sobre os assuntos de bullying, a responsabilidade deles também, né? Porque às vezes o adolescente acha que pode fazer tudo o que quer e que não tem nenhum tipo de penalidade, o que não é verdade, né? Infelizmente, eles acabam não tendo o conhecimento. E a comissão, ela acaba levando essas informações, tanto para qualquer tipo de classe, para os menores, ensino médio, ensino fundamental. E é um trabalho muito bonito, que a gente espera retomar em breve, né? Se Deus quiser, quando essa pandemia acabar e a gente puder estar mais próximos um do outro, as escolas voltarem às atividades. Não sei o que aconteceu, já era para a Vânia ter entrado. Vou tentar falar com ela aqui pelo Instagram. Ela estava comigo pelo WhatsApp, dizendo que já estava pronta, mas até agora não entrou. Conseguindo mandar mensagem. Eu acho que ela está lá no meu Instagram pessoal. Eu não estou te vendo não, Vânia. Peraí. Vai à escola. Gente, desculpa a demora. Vocês visitam salas de aula e conversam com alunos? Sim, Márcia. Nós visitamos as escolas. Basta você fazer o agendamento, pode fazer pelo Instagram, tá? Que a comissão está sempre visualizando, pode fazer o convite. Ela está dizendo que está na OAB, mas OAB vai à escola.me. Agora sim. Deixa eu ver aqui. Aguardando a doutora Vânia aceitar. Oi, Cris, boa Olá! tarde. Agora foi, né?
Boa tarde, eu não estava conseguindo te visualizar de jeito nenhum. Caramba! Tudo Mas bem, tô doutor? aqui, tudo bem. Ai, E que você, ótimo. Cris? Oi? E você, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estou levando, né? Daquele jeito que você sabe. É, Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite, pela sua disponibilidade, que eu sei que o seu tempo é bem corrido. O consultório agora eu que que agradeço, eu fiquei muito feliz em participar. o consultório abriu agora uns tempinhos aí atrás, então já tem muita gente te procurando, né? É, E hoje nós vamos falar sobre a saúde bucal, né, doutora Vânia? isso, Algumas pessoas não se importam muito com a saúde bucal, mas é muito importante para a nossa vida, não só para a higiene, mas para a nossa saúde também, né? exatamente, para a saúde também. Então, assim, fica à vontade, a live é sua, a gente está aqui para o que você puder Conversar. passar de conhecimento para a gente, o que Quem você tiver achar alguma relevante, dúvida, pode mandar também. pode deixar. Doutora, eu não vou ficar, não é assim, vamos lá, não é uma entrevista, né? É um bate-papo. Então, eu sou Isso, leiga no assunto. Tem algumas perguntinhas aqui sobre o que é cárie, o que é tártaro, como deve ser a limpeza da prótese dentária, quando trocar as escovas de dente, o que é o ranger dos dentes. Fica à vontade, a live é sua, doutora. então vamos começar. A primeira pergunta, o que que é cárie, né? Então, a cárie é uma doença, né? A doença mais comum que tem é a cárie. Muita gente já foi atingido pela cárie dentária, é uma doença multifatorial que envolve a dieta, que é o que a pessoa se alimenta, e também a higiene, que ela deve escovar e passar o fio dental sempre após as refeições, né? Ah, eu escovei ontem, não sei porque meu dente está amarelo hoje. É sempre após as refeições. E a cárie é a doença mais comum, mas a boca é acometida por diversas doenças, né? Que é até pouco falada. Por exemplo, a afta, que agora que ficou mais comum na pandemia devido ao estresse. A herpes, que é causada por um vírus, que 90% da população tem esse vírus, só que ele fica guardadinho aqui e depois, devido a algum estresse, sol, aí aparecem aquelas vesículas que estouram, que coça. E também tem outras doenças mais graves, né? Tem doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, que também pode manifestar na boca. É, tem a candidíase, que pode ser o primeiro sinal marcador do HIV, né? Quando a pessoa está com a imunidade baixa. Geralmente a cândida aparece na garganta, é uma placa branca. Ou então a gente pode pensar também na leucoplasia ou eritoplasia, que são doenças pré-cancerígenas e são, quando a gente olha a boca, parece ser algo bem simples, né? A pessoa acha que pode tratar em casa com malvona, quando aparece a eritoplasia ou a leucoplasia, mas não, é uma doença pré-maligna. Então, ali pode ter uma transformação em algo maligno, como o câncer e ter metástase para outros órgãos. E que E pode ser diagnosticada pelo dentista. pelo dentista. Então, até a gente mesmo, em casa, geralmente a gente escova o dente e olha só os dentes, mas é importante a gente colocar a língua para fora, olhar o lado direito, o lado esquerdo, que se a gente tem uma lesão na boca, na língua, na bochecha, que em 2 semanas ela não cicatriza, deve ser feita a biópsia, que é remover um pedacinho da lesão e mandar para o histopatológico para ver o que está acontecendo ali. Porque, por exemplo, o câncer é uma ferida, né? Uma úlcera com bordas elevadas, né? A apresentação dele inicial. O da afta também tem umas bordas assim, parecida. Só que Que se podem for se uma afta, confundir, né? Assim, para o pode leigo acaba. confundir.
pode se confundir a afta, até mesmo pelo profissional, porque é parecido, só que se for algo maligno, em 2 semanas ela não vai cicatrizar. Pelo contrário, pode aumentar. E pode ser uma doença tão silenciosa que não causa dor, entendeu? É só uma feridinha, a pessoa acha que mordeu ali, mordiscou, entendeu? E pode ser um câncer. Então, se em estágio inicial é algo mais simples de tratar. Entendi. A doutora Angélica, ela está perguntando, cândida na boca, é isso mesmo, né? É na boca. Quem usa prótese é até comum, que algumas pessoas que usam prótese não tira para lavar a prótese, para higienizar e dorme com a prótese. E o fungo gosta de um lugar úmido e quente. E as pessoas que têm a imunidade baixa pode ter a cândida porque ela se aproveita, né, dessa imunidade baixa para aparecer. Então, assim, são curiosidades, né, que as pessoas acham, eu vou ao dentista porque meu dente está doendo, eu vou na É, cárie, eu preciso não é extrair, essa cara, não. e tem uma amplitude, né, É uma amplitude. a- É porque agora o que está sendo mais divulgado na odontologia é a harmonização orofacial para dizer que a odontologia é além dos dentes. Mas a odontologia sempre foi além dos dentes, né? Porque diagnostica muitas doenças. E algumas doenças, assim, do sistema, muitas das vezes é diagnosticada, assim, no início é na boca, entendeu? a doutora Angélica está falando, é, na verdade, que o pai dela, aconteceu com o pai dela, foi em vários dentistas e ninguém diagnosticou o câncer, 4 anos. Quando foi descoberto, já estava em estado avançado. É, Caramba, que mas situação, né? vai muito do profissional também, né? Eu acho que hoje, seja em qualquer área, ou seja na advocacia, na odontologia, os médicos, é incrível como as pessoas hoje, elas não têm um cuidado com o seu cliente, de É, realmente, às vezes chega, o que foi? Meu dente está doendo. Qual dente? Vai lá e dá uma olhada, tá com uma cárie. Mas custa, né? Abre a boca, analisa, olha, eu verifiquei exatamente. que tem esse problema. Antigamente, quando a gente ia ao dentista, ao médico, a primeira coisa que ele pedia para fazer é para botar a língua para fora, para examinar tudo, né? No médico, por causa disso, que muitas doenças são diagnosticadas primeiro na boca. Então, vale ressaltar, já que da doutora Angélica está falando do pai dela, o local mais comum de câncer dentro da boca é na borda posterior da língua. Então, para o dentista ver, muitas das vezes ele não pede para o paciente colocar a língua lá fora, tem que botar a língua lá fora mesmo, puxar para um lado, puxar para o outro. Às vezes o paciente nem percebe, tu pega, empurra a língua dele um pouco para cá, porque até o paciente, quando eu peço, ele acha super estranho, né? Ele, o que está acontecendo? Minha Mas filha é perdeu assim, o dente e ela tá procurando o quê, né? me virando do avesso. É, Mas esse é o diferencial. Eu acho que um bom profissional, ele tem que pesquisar, ele tem que ouvir, né? a odontologia é extremamente complexa, né? São diversos fatores que podem causar uma coisinha só. Por exemplo, a cárie, que todo mundo acha algo simples. Você olha, tem cárie, né? Só você abrir, te remover a cárie e tampar. É todo um planejamento, né? Você pode ser esse dentista que cava buraco e tapa buraco, né? Mas se você for fazer corretamente, o trabalho de dentista é como se fosse de um arquiteto, né? Tem paciente que eu moldo, ele fala, qual é o orçamento? Eu ainda não sei, eu vou moldar, vou pedir o raio-x, vou planejar como se fosse um arquiteto mesmo, ver a base, ver tudo para depois te passar o orçamento, né? Só assim, olhei uma cárie. Tem casos que é assim, simples, mas tem casos que não, que é trabalho de formiguinha realmente, né?
Eu sei que hoje em dia a situação financeira das pessoas não está sendo assim, uma das melhores, independente de pandemia ou não. Na pandemia aumentou muito, mas hoje ainda Isso, vale a pena você procurar um bom profissional, né? Porque eu costumo dizer que às vezes o barato sai caro. Nada como uma boa conversa, né, doutora? Olha, é, eu não posso pagar à vista, tem como eu parcelar, né? Como que eu posso te pagar? Eu gostaria muito de fazer o tratamento. Eu acho que tudo tem uma conversa, né? E as pessoas, exatamente. não só no seu trabalho, mas na advocacia também, tem aquele costume de pechinchar o mais barato. Lógico, a gente tem que realmente fazer outras avaliações, né? Mas você tem que também ver o profissional que você está lidando, o profissional que você está Exatamente. colocando os seus dentes ou uma ação sua, né, para poder ter aquele cuidado. Eu, particularmente, sou cliente da doutora Antônia, me É. salva muito, né? E a maioria das vezes só manda mensagem à noite, uma vergonha isso, né? Não, pode mandar mensagem 24 horas. Mas fazer o quê, né? Uma ótima profissional, a qual eu indico muito Ah, muito também. obrigada. E eu queria voltar um pouquinho da escovação, que tem gente que pensa, se escovar muito os dentes, corre o risco de tirar o esmalte do dente. Esmalte. Isso Não, é ocorre? mito. É mito? Não, é mito. A pessoa pode escovar, deve escovar, sempre após as refeições, com uma escova macia, com um pinguinho assim só de pasta de dente, não é igual no comercial, é só um grãozinho de feijão. Se for para criança pequenininha, metade de um grãozinho de ervilha é bem pouco. Porque se botar igual do comercial, a gente não vai conseguir escovar todos os dentes. A Porque eu acho gente que o vai que estar na escova metade, mesmo é as cerdas, né? Não, não é bem exatamente, o creme. bem. Senão a gente vai estar na metade da escovação e já vai estar com vontade de cuspir. Porque não vai aguentar ficar com aquilo tudo na boca. Tem que ser Principalmente uma criança, escovação calma, tranquila, né? Para a criança. tranquila. E tem que ser de frente pro espelho para você ver se limpou realmente todos os dentes. Não pode ser andando pela casa, mexendo no celular, brincando com o cachorro. Não, não pode. Tem que E quando ser. procurar um profissional? Quando procurar um dentista, Vânia? Então, a criança, mesmo antes de nascer os dentes, a criancinha já pode ir no dentista. Por exemplo, tem criancinha, neném, que nasce com a linguinha presa. Às vezes a língua tá presa, ela não consegue nem sugar o leite, não consegue mamar. E as pessoas demoram a descobrir o porquê, mas é porque a linguinha tá presa. E é só soltar a linguinha do bebê, que ele vai conseguir mamar normalmente. E o dentista faz isso? E é o dentista que faz isso. Interessante, interessante. Aí quando nasce os primeiros dentinhos, algumas pessoas pensam, não vou tratar porque é de leite. Mas tem que tratar, porque uma infecção no dente de leite pode prejudicar o dente permanente, o esmalte do dente permanente, mesmo sendo dente de leite. E o dente de leite, ele tem raiz. Algumas pessoas pensam que não tem raiz, porque sai só a coroinha, né? Sai só o dentinho, mas ele tem raiz, tem um nervo, pode doer também. A criança pode sentir dor de dente. Só cai a coroinha porque o próprio organismo vai diminuindo aquela raiz para dentinho de leite sair e vir o dente permanente. Mas o dente de leite é importante e ele guarda o espaço do dente permanente. Então não pode chegar e tirar o dente de leite só porque tá careado. Para tirar o dente de leite é para tratar o canal, fazer o tratamento endodôntico mesmo em criança. E se a criança, o único caso que é para extrair o dente de leite de criança, que é para tirar mesmo se a criança for bem pequenininha, quando a criança bate com a boquinha e aquele dente entra. Aquele dente entra, se a mãezinha não levar no dentista e deixar aquele dente empurrando o dente de cima, o que vai acontecer? Vai prejudicar o dente permanente. Sabia disso?
porque ele empurrou o dente permanente. Então, o organismo pode entender errado e reabsorver o dente permanente. E aquele dente que é o definitivo pode não nascer, porque empurrou o dente de leite e por consequência empurrou também o dente permanente e reabsorver, o próprio organismo reabsorver. Entendi. A doutora Aline, ela está perguntando, desculpa te interromper, Não, pode a gente falar. pode até voltar, como estão os atendimentos durante a pandemia? Pode terminar de concluir e depois falar um pouquinho como que ficou essa questão do atendimento? Da pandemia? Se quiser concluir lá sobre o Ah, dentinho, então eu vou concluir. é, Que é que pode ter alguma mãezinha, alguma isso, criança com isso. dentinho, com criança com dentinho de leite em casa, e isso é de suma importância. E quando um adulto, o dente já é permanente, e se ele cair e o dente sair, se for adolescente, por exemplo, adolescente gosta de andar de skate, patins, esses esportes, então ele pode bater e o dente sair inteiro, junto com a raiz, Sim. certo? Então, o que que tem que pegar? Pega o dentinho, se a mãe tiver coragem, coloca no buraquinho que já tinha. Se tiver Ah, coragem. Se não tiver coragem, ah, que acho que é a maioria, né? Fica muito nervosa. Coloca no copinho de leite e vai correndo pro dentista. Porque quanto mais precoce, mais rápido colocar esse dentinho no lugar e fazer o procedimento, melhor vai ser o prognóstico, melhor será esse resultado. Entendeu? o Ou Caio, quando coloca era no pequenininho, buraquinho, ele teve que um é no probleminha no alvéolo, ou dentinho coloca da... no leite. Caio teve um probleminha no dentinho da frente e ficou, ia no dentista, voltava. Por fim, eu mandei arrancar aquele dente dele. Olha, mas foi um alívio pro bichinho, porque eu acho que ele sentia muita dor. Eu fiquei com pena, Dói. eu falei, ai meu Deus, esse dente vai demorar para crescer, o que que eu fiz? Fiquei aquela mãe culpada, né? Mas depois eu vi que aliviou bastante. Então, assim, a gente tem que ver que tem que ter muito cuidado, desde de quando bebezinho, né, até adulto também, porque É, e é quando legal arranca o dente, preservar. preservar. Quando tem o dente de leite, ainda e algumas vezes precisa fazer o canal, tem que fazer um raio-x, que depende o quanto tempo falta para nascer o dente permanente. E a gente vê, não só pela idade, mas a gente vê pelo tamanho da raiz do permanente, que ele vai se formando. Enquanto a raiz do permanente vai crescendo, a do leite vai diminuindo. Então a gente vê essa proporção. Se tiver 2/3, a gente já pode tirar o dentinho de leite. Entendeu? Tem que fazer o raio-x para ver qual é o ideal. Manter aquele dentinho ali e tratar o canal ou tirar. Se for muito pequenininho, tem que tratar o dentinho de leite, porque senão pode prejudicar até o crescimento ósseo, a base óssea, não só os Isso outros dentes. é muito importante falar. Porque quando a gente está falando anteriormente, fica, é dente de leite, vai cair, e depois É, vem o definitivo e tem que tomar cuidado, né? Agora, a partir de que idade, assim, a escova de dente para criança, ela pode ser escova normal, tem que ter um tamanho próprio? não, tem que ser uma escova bem pequenininha, senão ela não vai alcançar lá atrás. E quem tem que escovar é o responsável, né? Porque a criança, ela não consegue escovar direito quando é pequenininha. Tem que ser o responsável mesmo. Quando a criança é cheia de cárie, o culpado não é a criança. São os pais, os responsáveis. A doutora Aline está perguntando, essa pasta de dente preta para clareamento, que está super na moda, é indicada? É complicado falar assim sobre produtos, né, que está na mídia aí, Acha, do infelizmente. carvão ativado? Eu não Tem uma sei. pasta preta que tá super na moda para clareamento. Acho que é essa, do carvão ativado, caríssima. Então, Não gente, sei qual é. olha só como o pessoal de marketing joga, né, algumas vezes, alguns no caso. Se eu coloco
um batom clarinho, meu dente não vai parecer tão claro. Agora, se eu botar um batom preto, meu dente vai ficar mais claro. Então, eles fazem uma pasta de dente preta para você escovar e achar que o dente está mais claro. Entendi. Mas isso aí é um mito. Não vai clarear o dente. Na verdade, a maioria das pastas que dizem que é para clarear, tem alguns que tem até uns grânulos que desgastam o dente. Então, clareamento tem que ser no dentista mesmo, porque ele tem um produto apropriado para não prejudicar os ficarem brancos e saudáveis. E esse clareamento? Tem gente que fala que após o clareamento começa a sentir muita sensibilidade no dente. Isso ocorre mesmo? Pode ocorrer, pode ficar realmente sensível. Aí tem que fazer alguns outros procedimentos no dentista mesmo. Mas no dia, antes do clareamento, ele já conversa. Ele precisa usar alguns produtos para não deixar o dente sensível. E esses São produtos têm diversos que ser usados produtos. durante muito tempo ou só um período e depois pode ser? Não, só um período, 3 semanas. Ah, entendi. E o clareamento não é o resto da vida, né? Vai durar assim 1 ano, mais ou menos. E como que está o atendimento na pandemia? Já normalizou mesmo? Os atendimentos sempre com hora marcada? Como que está esse? O atendimento é com hora marcada, para não ter encontro, né, na recepção. Geralmente eu peço para marcar pelo WhatsApp. Aí eu começo bem cedinho e fico até mais tarde atendendo, né? Algumas vezes. E uma das minhas especialidades é endodontia, né? Eu fiz mestrado em canal, que geralmente a pessoa faz quando sentem dor. Então, eu acabei pegando muitos casos de dor nessa pandemia. Quando que a gente deve trocar as escovas, Vânia? Olha, troca de 3 em 3 meses, no máximo. Ou Porque quando a as pessoa, cerdas. não, a escova tá novinha ainda, tá bom, Não. pode usar, não pode. Ou quando as cerdas estiverem abertas, ou após um resfriado. Tem que trocar depois do resfriado. Ah, Para se não tiver haver resfriada, a escova recontaminação. pode estar novinha, eu tenho que já me desfazer, tenho que jogar Pode fora. estar 0 km. Se for vou só uma vez, se for gripada, tem que jogar fora. Não pode ficar com pena, ficar com mão fechada, ter que comprar outra escova. É, melhor E, gastar com escova do que com remédio. pois é. Agora o mercado também ele oferece vários tipos de escova de dente, A né? escova pode comprar a mais baratinha que tiver. Eu sempre costumo comprar aquela Oral-B 35 macia, que eu acho ela pequenininha. Tem Eu que ser sempre escovo com ela, eu não pequenininha, o compro cabo outra. tem que ser longo, as cerdas devem ser macias, mas não tem muito mistério, né? Esse negócio de cerdas, não sei quantos graus, virada para cá, virada para lá, É não tem indiferente. necessidade. Se não fizer uma boa escovação, essas escovas não vai fazer milagre, né? É, e com uma boa escovação, a escova básica funciona. E seu Vamos bolso falar um agradece. pouquinho. Pois é, né? Se meu filho estiver assistindo, né? Que ele também adora umas escovas assim bem É diferentes. só para criança que funciona, né? Às vezes a criança gosta de um bichinho, aí a gente compra a escova daquele bichinho, para ela se interessar pela higiene. Entendi. Vamos falar um pouquinho do ranger dos dentes, que a minha placa ela já está detonada, né? Tá estado de miséria pedindo outra, né? O porquê disso? Tem tratamento? Tem tratamento. O que que acontece? Tem controle, né? Geralmente a cura, a pessoa é difícil de alcançar. Porque a gente está no mundo cada vez mais rápido, então a gente fica cada vez mais estressada. Cada vez mais exigem da gente, ainda mais na nova era de tecnologia, né? Que a gente acaba se expondo e pode ter aprovação ou não aprovação das pessoas, né? E a gente pensa, será que a gente está preparado para isso? Porque a internet entrou muito rápido.
E fora as informações, chegam extremamente rápidas. Antigamente a gente tinha que esperar o jornal no dia seguinte para saber a notícia. Agora a notícia é de forma instantânea, né? Então acontece alguma coisa de assalto, alguma coisa assim, a gente já fica ansioso, nervoso, esperando a próxima notícia, né? E isso daí Então, faz o dente desgastar muito. desgasta se não usar a plaquinha. Tem algumas pessoas que chegam até a parte mais em cima do dente, desgasta tudo. E prejudica essa articulação aqui também, temporomandibular. Né? Eu Porque fecho muito aqui dos lados, não tanto na frente, mas dos lados é, é complicado. Conhece, né? prejudica. Sabe como é. Pois é, os dentes têm que ter contato dos dois lados ao mesmo tempo também. E isso também é uma questão que quando alguém está com contato prematuro, o que, que é isso? Um dente tá tocando sozinho em vez de todos, é um dos motivos para a pessoa ter bruxismo. Estresse, ansiedade, também é um dos motivos. Então tem que usar a plaquinha do dentista, a plaquinha meio relaxante, para não detonar os dentes, não desgastar os dentes e também para dar aquela relaxada. Agora, nós falamos, né? Você falou das crianças, do dente de leite. Quando que o adulto ele deve procurar o dentista? Só quando sente dor? Ah, estou sentindo um mau hálito. O mau hálito também, né? O mau hálito ele pode ser, lógico, pode ter outros fatores também, estômago, não sei, não sou da área, É, mas poucos casos mas o são de dente estômago. também. Geralmente, quando a pessoa tem mau hálito, é que a pessoa não escova a língua. Então fica com saburra lingual, língua pilosa, tem vários nomes. Às vezes forma até uns cabelinhos ali em cima de queratina e às vezes pigmenta. E escova com a própria escova de dente mesmo, vai lá, Com a escova na própria, língua ou pode ser usa com a própria uma outra. escova, pode raspar com uma colherzinha, mas tem que deixar a colher específica para isso. Pode usar um raspador de língua. Eu procuro um dentista de quanto em quanto tempo, mesmo eu não sentindo nada. Você pode procurar de 6 em 6 meses, fazendo esse exame intrabucal, né? Olhando no espelho, todas as regiões da sua boca para qualquer alteração e no dentista. Principalmente quem faz uso de tabaco, faz uso de cigarro e também de álcool, porque aí aumenta a chance de ter um carcinoma. Não estou sentindo nada. Um exemplo, não sinto dor, não sinto mau cheiro. Posso ir lá no dentista, doutor, ó, eu gostaria de verificar, porque às vezes a pessoa está com uma cara e nem sente dor, nada disso. E quanto mais precoce o tratamento, melhor, eu acho que menos invasivo, É, né? tem que fazer um check-up pelo menos de 6 em 6 meses, mesmo sem dor. Eu posso fazer a limpeza também de 6 em 6 meses? Ou Depende não? do caso. Alguns casos precisa ser até antes. Tem gente que precisa fazer essa limpeza, que é a raspagem, tirar o tártaro, toda semana, É? né? Quem tem periodontite, por exemplo, e o dente fica mole de tanto tártaro, porque o organismo reabsorve o osso, né? Para acomodar as células de defesa. Então a pessoa tem que ir toda semana no dentista fazer a raspagem de dente. E por falar em amolecer o dente, eu não sei se é mito. Vou aproveitar a pergunta pessoal. Quem utiliza aparelho dentário? É verdade que depois, quando você tira, o dente ainda está mole? Eu morro de medo disso, né? Que eu fico toda hora, tem que colocar aparelho, tem que colocar aparelho, mas até agora nada, né? Dói muito utilizar o aparelho. Realmente, depois que tira, o dente ele fica mole, você tem que aguardar um tempo ou não? Não, seus dentes não vão ficar mole, né? É, vai ter que usar uma contenção, porque quando tira o aparelho, o que que acontece? Por que o dente anda? Se é que tudo é osso, é uma placa de osso. Porque o dente anda, porque de um lado, para ele andar, por exemplo, para cá, esse osso reabsorve e o organismo deposita o osso aqui.
reabsorve e deposita osso. É um mecanismo. Então, tem que usar a contenção, porque esse mecanismo ainda não cessou de vez, né? Ainda tem áreas a ser depositadas de osso. Então, tem que usar a contenção, porque senão pode até voltar algum espaço, o tratamento não ficar fiel, assim, do jeito que tirou, quando tirou o aparelho. Entendi. E o aparelho móvel, ele demora mais para ter um resultado do que aquele aparelho fixo? Não, não é que demore mais, mas a pessoa tem que ser muito disciplinada, né? Para usar o móvel. O fixo não, não tem como ela tirar, né? Exceto alguns que removem o aparelho em casa, né? Mas são os mais corajosos. E depende de cada caso. Alguns precisam usar só o aparelho móvel, outros o aparelho fixo. E Outros têm que tem, usar a associação do móvel com o fixo. e agora com essa moda desse aparelho Invisible, né? É, Caiu um pouco a procura do aparelho comum ou não? não, não caiu não. Porque é muito Continua a caro, mesma né? coisa. O custo ainda O é custo bem. está extremamente alto. E também tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de aparelho, né? Eu acho que café, essas coisas assim, Coca-Cola, coisas mais escuras, para não manchar o aparelho, né? A placa. Todos os casos têm os cuidados, né, específicos. Mas esse aparelho, ele é bem interessante, porém nem todo mundo consegue fazer o uso desse aparelho, porque ele custa um pouco mais caro do que o aparelho fixo normal, né? Que é uma novidade. E no seu consultório, é, quais os serviços que as pessoas têm do seu serviço? É só canal? Qual é a sua, além da sua especialidade, o que você faz aí no consultório? Então, eu faço clareamento, faço facetas. O que Facetas é são o as que o pessoal facetas? está procurando bastante no momento, principalmente as facetas de resina. Todo mundo quer um dente de artista, né? As Dente facetas bem são branco. aquelas famosas lentes? Isso. Ah, sim. É o que o pessoal procura bastante. Pra ficar com o dente bem certinho, bem alinhado. Qualquer milímetro a pessoa já se incomoda, né? Então, colocando as facetas dá para alinhar bastante o dente e sem precisar de fazer uso do aparelho. Ah, mas nada como um dente bonito também, né? O sorriso É, da pessoa muda muito o rosto, né? muda muito. Seria Aí tão lá bom. a gente faz também prótese, fazemos implantes. E o que a gente não faz lá, a gente tem dentista de confiança fora que a gente pode Faz indicar, que são indicação. especialistas. E essas lentes, elas são permanentes ou elas têm que ser trocadas de tempo em tempo? Tem que fazer a manutenção de tempo em tempo. Só manutenção, não é que precisa tirar e para colocar uma outra, repor. Não, depende do caso. Tem alguns casos que remove e faz outros. Mas depende do cuidado da pessoa. É igual o dente normal, a pessoa tem que ter cuidado, né? Só porque botou faceta, ou por exemplo, canal, ou fez bloco, que não deve ter cuidado. Deve ter o cuidado redobrado. Porque, por exemplo, o pessoal acha, fiz canal, então não vou mais ter cárie. É muito comum a pessoa pensar isso, nunca mais vou perder meu dente. Mas na verdade a pessoa tem que ter mais cuidado, porque o nervo que fica dentro do dente, ele não é só para doer, ele é uma defesa do dente. Ele só dói quando ele está sendo prejudicado. E tem mais algum assunto assim que você acha importante passar para as pessoas? Porque você fez abordagem
de muitos assuntos que as pessoas ficaram assim surpresas. Eu também não sabia que o dentista poderia identificar. A gente procura um médico, podendo ir a um dentista, né? Às vezes muito mais acessível do que ir a um consultório E tem médico. algumas doenças na boca, você falou isso, que as pessoas procuram um médico, que são só diagnosticadas pelo dentista, por exemplo, um cisto dentro do osso. É diagnosticado pelo dentista e é removido pelo dentista. E o cisto, ele não dói, é uma cavidade patológica com um líquido sólido, semissólido, algo sólido ou semissólido dentro dele. Ele vai expandido e é diagnosticado pelo dentista. Tem paciente que perde a metade da mandíbula por causa de cisto. E sabe como ele diagnostica? Ele vai, quero só remover o siso. Aí o dentista pede uma panorâmica, que é uma radiografia de rotina, e diagnostica que ele está com siso, com cisto, que pode ser o ameloblastoma, que é bastante agressivo. E você falou em siso. Existe essa obrigatoriedade de. Muita gente fala assim, o siso não serve para nada. Né? É verdade isso mesmo? Eu acho que se está ali, sei lá, deve ter alguma função, não sei, né? Mas falar, A o siso não serve tendência para nada. dos novos bebês, né, das novas pessoas, é nascer sem o siso agora. A Angélica ficou de boca aberta. Pois é. Eu tô falando, até eu, é muita informação. E É assim, muita muito embora informação. ao É vivo muita informação. tenha ainda poucas pessoas visualizando, mas depois que as lives são salvas, as pessoas começam a acessar muito, talvez por causa do horário também, muita gente está trabalhando, Geralmente né? agora as pessoas estão trabalhando. Então, voltando ao assunto do siso, o dente do juízo. Tirem o É, dente do juízo, gente. Todos os dentes siso precisam ser removidos? Não, é o que eu falei desde o início, tudo é um planejamento. Mas essa radiografia de rotina é sempre bom fazer por causa desses cistos que eu falei. Mas se você tem um siso incluso, isso é um trava-língua, hein? Siso e cisto. pois é. Por Tá isso que eu estou travando minha deixando você língua. falar, porque senão eu vou acabar falando besteira aqui. Então, se a pessoa tem um siso que está incluso debaixo do osso, não me incomoda, não vou tirar, vou morrer com ele. Ou você pode morrer com ele, ou pode acontecer de ter algum cisto, que é essa cavidade patológica que vai expandindo. Pode ser um cisto dentígero. São diversos tipos de cisto. Geralmente pode ser no siso, que é mais comum, ou no canino. O canino às vezes também fica incluso por falta de espaço. Então, você não pode ter um siso incluso e não examinar ele. Ou, na hipótese melhorzinha, você pode ter uma pericoronarite. Tudo que termina com it é uma inflamação na área da saúde. Então, fica aquela capinha de gengiva por cima do siso que você não consegue acessar direito e não consegue limpar. Então, o que acontece? Pela aquela capinha, esse dente fica cariado. E como eu falei no início, a cárie é uma doença causada por diversos fatores. Então, essa cárie vai passar por dente da frente. Então, ao invés da pessoa perder só o siso, vai perder o dente da frente. E sem sentir. Cárie passa através do beijo? Os namorados Olha, de plantão, os jovens que adoram beijar, né? Podem hoje em correr esse dia, risco? hoje em dia a cara é de menos, né? Porque viver um romance hoje em dia é perigoso, né? Com a Covid, por Não, causa pois é. Mas de tem viver um isso, né? romance. Cárie passa. Mas é o que acontece? A cárie, o que é transmitido, vou dizer assim, um termo mais
deu ruim aqui. Enfim, da internet deu ruim. Deixa eu ver. Tá me ouvindo? Voltou, voltou. Foi o meu fone, tirei o meu fone, pronto. Esse fone aí. Estavam tentando me ligar e eu estava desligando, por isso que pausou também. Eu Ah, não sei quantos minutos nós já estamos falando. Eu nem preciso, eu sei também. pois é, eu preciso salvar essa live. Cara, pega ou não? Tô curiosa. O bichinho da cárie que passa de um lugar para outro. A cárie, você não vai encostar lá uma lambida em alguém que tem cárie, seu dente vai ficar cariado, entendeu? Caramba. A doutora Angélica está falando que já tem quase 50 minutos. Eu quero te agradecer muito. Eu gostei muito, de participar Nossa, eu dessa. amei, foi muito gostoso essa live. Amei. É uma pena que no Instagram tem pouco tempo, porque senão eu ficava conversando muito mais tempo aqui com você. Hoje você sabe que tá um dia difícil para mim, né? E eu fiquei assim, nossa, eu vou pedir a doutora Angélica para fazer essa live para mim, mas eu falei, não, eu vou me esforçar e vou fazer. Ah, muito obrigada, eu amei. Eu gostaria de te agradecer e vou te dar um espaço para você falar aí o que você quiser. Quem quiser procurar a doutora Vânia, uma ótima dentista, procure ou ela ou qualquer outro dentista de sua confiança, mas sempre fiquem atentos à higiene bucal. E agora eu vou deixar para você finalizar. Olha, eu agradeço a todos que estiveram aqui. Eu gostei muito da live. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me mandar as dúvidas, eu respondo. Se eu não souber, eu pesquiso. Mas estou estudando todos os dias, então pode perguntar qualquer coisa. É, desde essas coisas básicas de câncer, dentista raiz, né? É isso. Câncer, cárie, Dentista que se preocupa. restauração. Pode perguntar sobre clareamento, o espaço é de vocês. Pode perguntar o que vocês quiserem, tá bom? Vocês Mas, são muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus amém. abençoe você, Cristiane. Gostei muito desse convite, estou muito feliz. Obrigada. Obrigada a todos. E a gente vai se falando, tá bom? Tá bom? Um beijo. Um beijo. Tá.